pode abordar as pessoas na rua, né? É verdade. Já estamos no ar. Estamos lá. Que beleza. Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Boa noite. Peço para quem esteja chegando na live, vá compartilhando o link para que essa live maravilhosa vá chegando ao maior número de pessoas possíveis. Essa noite comigo, 2 grandes profissionais, 2 amigos queridos, doutor Eugênio Paes Amorim, promotor de justiça, e o meu querido amigo jornalista Gustavo Vitorino. Vou começar dando boa noite, doutor Eugênio. Boa noite, Mariana. Boa noite, Vitorino. É com muita honra que eu participo aqui da nossa conversa. Com a Mariana, que eu já conheço pessoalmente. O Vitorino, toda vez que eu encontro, eu não conheço direito por causa desse negócio de focinheira que a gente tem que usar, né? E nos encontramos no Mãe de Deus outro dia, ambos fazendo tomografia, né? E estamos fortes depois do vírus chinês, né? Do Covid. E é uma honra também aqui contracenar com um jornalista sério, isento da nossa comunidade aqui do Rio Grande do Sul. Oi, Gustavo, boa noite. Boa noite. Muito obrigada por estar de novo bem, graças a Deus, né? O doutor Eugênio, tanto o Gustavo, passaram pela barra do vírus do Covid, então agora estamos bem, graças a Deus. Gustavo, estou muito feliz de te ver bem de novo, podendo compartilhar comigo mais essa noite. Só quero avisar o pessoal desculpa, mas assim, deu vários problemas aqui na internet, mas conseguimos chegar a tempo. Bom, vamos lá, Mariana. Antes de mais nada, boa noite. Obrigado pelo privilégio do convite, mas principalmente pelo privilégio do convite de participar da live com um dos meus ídolos. O doutor Eugênio Paes Amorim, há muito tempo, é um dos ídolos que eu tenho. Há muitos anos atrás, na Rádio Pampa, eu tive a oportunidade de conversar com ele por telefone, mas a postura dele profissional, a forma como ele se conduz profissionalmente, a forma como ele defende o cidadão, a cidadania, a lei, a forma como ele defende o cidadão de bem, fez dele um dos meus ídolos no mundo jurídico. Eu me sinto um privilegiado de participar dessa live e é sempre bom quando a gente participa da live com um dos seus ídolos. E o doutor Eugênio, como eu disse, é um deles. É verdade, doutor Eugênio sempre exercendo de uma maneira brilhante a promotoria de justiça, né? Fazendo com que a sociedade fique mais segura, na verdade, uma tentativa, né, doutor, da gente manter a sociedade mais segura e que funcione um pouco da nossa legislação penal, né? Nesse mundo da criminalidade, que a gente sabe que um dos fatores mais impulsionantes para que se continue cometendo os crimes e para que a gente tenha um alto índice de criminalidade é o quê? É a impunidade. Além das questões policiais, nós temos um país onde não há punição. É isto? Bom, ainda preliminarmente dizer aqui que o Vitorino é muito generoso e dizer que eu sou aquele camarada que de noite começo a zapear a televisão, né? E quando eu chego lá no programa daquela turma toda lá, junto com o Vitorino, eu paro. A minha mãe, inclusive, é apaixonada por ele. A mamãe diz, o cara ali é o Vitorino, né? O resto é um bando de chatos, então essa satisfação minha também, mas me permita, Mariana, porque eu sou daqueles camaradas que acreditam muito em Deus. Eu acho que nós não podemos viver sem ter os olhos voltados para cima. E a fé é um negócio que, o próprio nome diz, nós não conseguimos explicar. Ela remove montanhas, como se diz. Então, eu queria aproveitar esse espaço aqui, agora eu conversava com o Vitorino fora do ar, nós precisamos fazer uma oração forte, conjunta, assim, com muita gente, com muita energia, para o Chicão Tofani, que é um cara que não pode nos faltar. É verdade. O Vitorino pode se explicar melhor como é que está a situação, mas eu acho que a gente convocasse uma oração, 1, 2, 3 vozes, sempre é muito mais, para que ele possa voltar ao nosso convívio, aí ele está afastado, e por mais que pareça difícil, Vitorino, eu sempre acredito que, através do poder da oração, nós podemos levantar as pessoas, mesmo na pior das situações. Não sei se tu acompanhas aí o
o meu propósito. Acompanho, doutor, acompanho. Eu tive a meu lado o tempo todo, durante esse período de isolamento aqui, um rosário que eu trouxe de Jerusalém. Estive em Israel exatamente um ano atrás, em outubro, e em Jerusalém eu tive a oportunidade de comprar um rosário simples, uma coisa bem simples, feita de madeira, com as madeirinhas do Monte das Oliveiras. Os artesãos fazem na frente da gente, um pequeno rosário de madeira. E eu fui na igreja do Santo Sepulcro e pedi para o padre Efraim lá benzer. E me agarrei de uma forma absoluta. Eu tenho uma fé cristã muito forte. Respeito todas as religiões, mas a minha fé cristã ela é muito forte. E eu ouvi uma frase de um amigo israelense que disse o seguinte: Gustavo, ninguém vai a Jerusalém, ninguém vai a Israel e volta igual. Ninguém. E eu não voltei igual. Eu tenho a minha fé cristã, mas sempre tive no cotidiano uma forma de dissimular e dissipar isso. Isso que o doutor Amorim falou agora eu acho muito importante. O cidadão hoje ele precisa resgatar a sua fé, precisa resgatar a sua religiosidade, porque ela dá a ele dignidade, ela dá a ele a seriedade para viver em sociedade, mas acima de tudo para ser um cidadão de bem e respeitar a lei. Então eu não só concordo com o doutor Eugênio, como se uma campanha fosse feita em nome da religiosidade, eu seria dos primeiros na fila a apoiar isso. Eu não tenho vergonha de dizer que eu rezo, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou cristão, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou temente a Deus. E acho que todos aqueles que têm uma religião, seja qual for, deveriam assumir e buscar nessa religião exatamente isso, né, doutora Mônica? Essa coisa da conduta de cidadão, de seriedade, sobriedade e, acima de tudo, cumprimentar a lei. Isso aí, permite, Mariana, agora voltando ao tema, nós linkamos coisas que pareciam que não tinham relacionamento, mas tem. Essa criminalidade toda tem a ver com essa destruição dos valores. Né? Não tem mais religião, não tem mais família. Né? Você ser leal, ser digno, ser no mínimo leal com a outra pessoa, não vale mais nada. Vocês podem prestar atenção. Nós falamos de criminalidade, de assassinatos, de estupros, mas você hoje entra num supermercado, você entra num estacionamento, você vê que as pessoas não conseguem enxergar o outro. Sabe aquela pessoa que fica com aquele carrinho atravessado na frente do mercado? Eu posso até ser um chato, mas é aquele negócio, olha, só estou eu aqui, o espaço é todo meu. Nós não conseguimos enxergar o outro. E o crime vive desse modo também. O crime está dentro de um contexto social. E quanto mais ele é estimulado pela ineficiência, pelo laxismo das leis e da jurisprudência, os três poderes e também do executivo, ele tende a aumentar. Né? Mas aí é uma longa história. Nós vamos falar de ideologia, nós vamos falar da Escola de Frankfurt, nós vamos falar de gramscismo, nós vamos falar de ensino universitário, nós vamos falar do fim da família, nós vamos falar da televisão que quer destruir a sociedade brasileira, e é uma antes de outras, seguramente. O jornalismo, infelizmente, está nos devendo demais nos últimos tempos. Né? Muito. Isso precisava de uma live de umas 10 horas. Exatamente. E até hoje eu estava olhando uma postagem que vem bem a exemplificar o que a gente estava falando sobre isso, sobre valores, família, destruição dos valores e criminalidade. Que aconteceu em Bauru, em São Paulo, que os criminosos, eles jogaram, né, da ponte um cadeirante. Eles foram assaltar, né, daí o cadeirante não tinha o dinheiro que eles queriam, enfim, e aí eles jogaram ele da ponte e ele acabou morrendo, né. Isso nos mostra que, muito além, né, de outras justificativas que tentam colocar na nossa sociedade para a criminalidade, como pobreza, né, que eu acho um absurdo quando se fala isso, porque a pobreza não está ligada à criminalidade, o que está ligado à criminalidade é caráter, é valores. E é por isso que eu, que trabalho no sistema prisional, consigo falar muito bem que ressocialização tem muito mais a ver com tu devolver valores ou ensinar valores àquele que cometeu um crime, e por isso que a fé, independente de ser igreja ou qualquer outra, faz tanta diferença quando nós estamos falando em pena, em tratamento penal. E aí no Brasil, infelizmente, a gente não consegue trabalhar isso, e aí a gente acaba tendo uma impunidade, ou é a cadeia giratória do crime, né?
a porta giratória do crime, como muito fala outro promotor, que é excelente, Bruno Carpes, né? Em que tu entra e sai sem sentir a punição, sem sentir a razão de ter sido preso. É isso, doutor Gustavo, querido? Eu acho que sim. Eu tenho comigo de que existem alguns aspectos que precisam ser considerados, mesmo que de forma analógica. Se não, vejamos. Nós precisamos dos predadores da bandidagem. Quem é o predador da bandidagem? O magistrado e a sua caneta. Ele é o predador. Eu contei uma história aqui, doutora Amorim, há algum tempo atrás, sobre o problema que o estado do Alabama, lá nos Estados Unidos, teve alguns anos atrás, envolvendo a produção de milho. Eles tiveram uma quebra da safra de milho. E não estavam entendendo o porquê da quebra da safra de milho. É que eles tinham uma superpopulação do falcão cinza, não o cabeça branca, que é o símbolo da águia americana, é a águia americana, mas o falcão cinza das montanhas do Alabama. E eles autorizaram um período de caça de 6 meses para conter a superpopulação, mas foi mal calculada a coisa. Olha como isso chegou no milho. O falcão cinza, ele é o predador natural da andorinha tesoura, que é a predadora natural do gafanhoto, que é o predador natural do pulgão. Então eles tiveram uma quebra na cadeia de predadores que trouxe um prejuízo terrível ao estado do Alabama naquele ano. O crime no Brasil, na minha opinião, tem essa dificuldade latente, que é a polícia prende, o Ministério Público denuncia, o Ministério Público consegue a condenação. Aí vem a parte que me deixa muito indignado, que é, primeiro, uma legislação arcaica e cheia de furos. É um queijo suíço a nossa legislação penal, principalmente no tocante ao cumprimento da pena. A lei de execuções penais, na minha opinião, credo. Então, assim, qual é o problema que eu vejo? Nós, ao longo do tempo, formamos juízes, magistrados humanistas, justnaturalistas, que têm uma visão romântica de academia. Isso não se usa na prática, isso não existe na prática. A gente estava conversando agora, estava conversando com o doutor Eugênio Amorim, o médico que eu acredito no tratamento da Covid é aquele que está na beira da cabeceira da cama do paciente, não é aquele que está dando entrevista na CNN, respeitosamente. Não é aquele. Eu acredito no médico que está na cabeceira da cama. A mesma forma se aplica a magistrados que trazem conceitos acadêmicos que, na minha opinião, fogem completamente desse contato necessário que nós temos que ter com a sociedade. Viu essa bagunça que teve lá nos Estados Unidos agora, doutor Eugênio? O Black Lives Matter, não sei o quê, aquela bagunça. Sabe quais foram os 2 únicos estados que não teve um incidente? Texas e o Alabama. Porque os lojistas ficaram em frente à sua loja com espingarda na mão. Ninguém quebrou uma vitrine, ninguém quebrou nada. Então precisa, o órgão repressor e o órgão punitivo, eles precisam ter um mecanismo, não apenas que converse entre si, mas que funcione. E nós no Brasil não temos. A gente vai bem até a hora de colocar o vagabundo na frente do magistrado. Dali em diante, salve-se quem puder. A prova disso aí, Vitorino, é que, e eu digo sem ter medo de errar, que a justiça criminal que funciona no Brasil, mas que funciona mesmo, cada vez melhor, é o Tribunal do Júri. É a justiça feita pelos comuns. A pessoa lá da periferia, se você botar o servente de pedreiro lá da Restinga, ele entende muito mais do que é justo, no caso de um crime de homicídio, do que qualquer juiz. É impressionante. E querem cercear o Tribunal do Júri, pelos lobbies de advogados, porque ele está, aspas, condenando demais. Sendo que a investigação hoje está muito difícil, e parece que não mais do que 10% dos homicídios chegam ao júri. Veja que situação que nós nos encontramos. E ainda, esse argumento tu vais gostar, eu adorei teu argumento do predador, eu vou usar no júri, muito bom. Porque eu estive na Patagônia, e na Patagônia tem coelho e castor, que os caras não aguentam mais. Sabe por quê? Porque não tem mais condor. Entendeu? E não tem mais o puma lá.
Então, a coelhada, assim, tu anda na Patagônia, assim, ó, os coelhos estão no meio da rua, assim, ó, é um espetáculo, né? Agora acho que vão comer os coelhos por causa da crise argentina, aí por conta do marxismo, mas aí vai ter predador, certamente. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, olha esse argumento. Bom, então o crime é pobreza, né, Mariana? Maravilha. Antes de falar que a Índia tem criminalidade baixa e de que o crime de colarinho branco cada vez cresce mais e não é praticado por pobres, esse argumento é um argumento racista, é um argumento fascista, vamos usar os termos que o pessoal gosta de usar. Eu sempre digo para os meus jurados, entre atrás de um caminhão do lixo e veja aquele pessoal 2 horas da manhã, geralmente são 2, 3 negros, pobres, estão ali juntando aquele lixo, chegam em casa fedorento, salário mínimo, eles todos os dias são convidados para integrar a boca de fumo, para ganhar uma pistola, um certo status, e 5, 7 mil por mês. Por que eles não vão? Porque o crime é escolha. Eu vou te fazer uma pergunta, Mariana, para confirmar minha tese. Presta atenção nessa, Vitorino. Quantos africanos nós temos no sistema prisional, Mariana? Quantos exatamente? Pouquíssimos, acho que nenhum. Sabe quantos africanos, Vitorino, eu denunciei por homicídio ou por vítima de homicídio nesse contexto de drogas no Brasil, desde que eles chegaram aqui, eles estão aqui há o quê? Umas 12, 15 anos, né? Mais ou menos. Só um processo em que um africano foi morto porque era usuário. Eu nunca denunciei um africano por prática de homicídio ou por participar de organização criminosa. São pobres, miseráveis, estão lá vendendo os bagulhos deles explorados por alguém. Sabe por quê? Porque a cultura do africano é de respeitar o próximo. Não tem nada a ver com pobreza. O dia que tiver o presídio com um bom percentual de africanos, que talvez sejam hoje mais miseráveis do que os nossos, aspas, favelados, aí eu vou acreditar nessa história. Por que os africanos não estão presos e cometendo crimes? Por que os africanos não estão dentro do tráfico de drogas, se estão no Rio Grande do Sul há 15 anos? E são pobres, miseráveis e mal educados na medida em que não sabem sequer falar nossa língua. Isso é uma falácia. É verdade. Concordo totalmente. Acho e muitas vezes quando dizem, né, da questão da bandidolatria, né, porque a gente tem uma cultura hoje, infelizmente, de bandidolatria, em que o bandido ele é visto como uma vítima da sociedade, o policial como opressor, né? Isso é do marxismo cultural, como tu bem mesmo disseste, doutor Eugênio. E a gente não pode acreditar que nós não precisamos combater, além do crime, o pensamento de uma sociedade, o pensamento de quem tem o poder de mudar essa realidade, que não são somente os policiais. Uma das coisas que eu falo há muito tempo nas lives é isso, de que nós precisamos alertar as pessoas de que por trás desse coitadismo a bandido, há todo um controle social que quer se colocar. Há um marxismo cultural que, sim, quer que a sociedade fique refém, né, de um controle social e da bandidolatria. E a gente precisa combater isso muito forte. E se combate isso falando que juízes hoje, infelizmente, não estamos generalizando, mas falando que na sua maioria não presta o serviço à sociedade. Enquanto o promotor de justiça denuncia, o policial prende, o juiz solta. Nós temos sim uma porta giratória do crime que precisa ser mudada. Nós temos que estancar esse entra e sai da cadeia para que as políticas públicas de combate à criminalidade sejam modificadas, não é, Gustavo? Eu concordo, mas eu acho que nós temos no Brasil uma cadeia, uma escala de valores que hoje compromete bastante. Eu fico imaginando quantas e quantas vezes o doutor Eugênio não se viu desesperado diante de algumas denúncias, sabendo que estava lidando com um criminoso, com um bandido, mas que ele, por N motivos, teria muitas chances de sair livre ou de estar livre muito em breve. Essa semana, o ministro Fachin tomou mais uma decisão das que, na minha opinião, nos constrange como cidadão. Ele proibiu a revista íntima nos presídios. E disse o seguinte: se quiserem pegar alguma coisa, então coloquem scanners e se virem. Não vai ter mais revista íntima. O mesmo ministro Fachin que proibiu as operações policiais nos morros do Rio de Janeiro. E depois proibiu os sobrevoos dos helicópteros nas comunidades do Rio de Janeiro também. Então, assim, eu vou pensar o que numa hora dessa? Nós temos um ministro do STF que teve uma origem ideológica na Universidade Federal do Paraná,
onde ele defendia abertamente uma ideologia de esquerda, fez campanha para uma candidata de esquerda, um homem que tem um pensamento de esquerda e que está seguindo a sua ideologia com a caneta na mão. Só que, com a caneta na mão, ele se tornou um problema para o país. Porque eu fico imaginando, você, Mariana, que é policial penal, tenta imaginar presídio sem revista íntima. Olha o que vai acontecer. Doutor Eugênio, não dá nem para pensar numa coisa dessa. E aí, foi uma decisão tomada. Eu me permito agora dar uma deslocada aqui também. Nós estamos em época de eleição. Eu não vou dizer cidades e nem nomes, tá? Porque eu estou cansado de ser perseguido na minha liberdade de expressão. Mas houve município no Rio Grande do Sul que elegeu o vereador que foi denunciado por formação de quadrilha e por ser o camarada que fornecia as armas para uma das facções mais perigosas do Rio Grande do Sul. Foi eleito? Repercutiu em todo o município, e esse camarada já é vereador. Vitorino, eu não posso dizer a cidade, né? Evidente. Mas é só pesquisar. Hoje eu vejo também em 2 cidades do Rio Grande do Sul, eu não vou dizer nem a região, candidatos a prefeito, vice-prefeito, pessoas que aparentemente são muito honestas, mas que eu conheço. Então, assim, sabe aquela história do Collor de Mello, que parecia uma coisa e era outra? O eleitor tem que se informar melhor. Agora, tudo que a gente quer passar de informação virou fake news. Na verdade, a notícia verdadeira é a fake news. Você falar a verdade sobre alguém é fake news. Ou seja, deixa o povo ser enganado. Tem muito lobo em pele de cordeiro por aí. Repito, eu não posso dizer nomes, funções e nem cidades. Tá? Mas não é muito longe. O que nos assusta, doutor Eugênio, é que, por exemplo, nós, jornalistas, a gente tem uma lei nazista, porque essa lei eleitoral é uma lei nazista. Como é que você vai silenciar a imprensa em período eleitoral? Ah, mas o fulano vai apoiar o candidato A, o Beltrano vai apoiar o candidato B. Sim, e daí? Isso é democracia? Isso é democracia. Agora, será que alguém vai censurar nos Estados Unidos, em período pré-eleitoral, a CNN, a Fox, a NBC, a ABC, essas redes? Não! Cada um tem o direito de se manifestar. Pois no Brasil, eles nos silenciam no período pré-eleitoral. 45 dias antes da eleição, a gente não pode falar em partido, em cidade, em candidato, mesmo sabendo que está cheio de gente enrolada por aí, que tem um passado temeroso. Então, sabe, doutor, começa por aí. Os políticos legislam olhando para o próprio umbigo. Exato. Tem que ficar em silêncio, porque as falcatruas e as vigarices deles não podem ser vistas ao público. E aí nós temos uma lei eleitoral que, eu repito, é uma lei nazista, uma lei totalitária, é uma mordaça. Não se aceita isso em país democrático. Que democracia é essa, né? Que democracia é essa? A gente vê o que acontece nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, eles podem ter lá os seus defeitos, é um país muito grande, né? Mas a liberdade de expressão lá é tratada com respeito, uma coisa desde 1775, da Carta dos Homens Livres da Virgínia, a coisa não mudou. Né? E aqui essa esculhambação, tia, olha aqui, a Mariana, eu não voto em Porto Alegre, tá? Eu voto em Novo Hamburgo, que aliás é uma cidade onde eu conheço muito as pessoas, né? E então eu voto lá, não voto aqui. A Mariana me convidou, vem tomar um cafezinho comigo no comitê. E eu disse para a Mariana, não, Mariana, eu não vou. Né? Porque daqui a pouco alguém está tomando cafezinho com a candidata vereadora. Inclusive, eu sou muito amigo de outros candidatos, que eu acho muito bons também, né? Inclusive também da área policial. Então eu não vou tomar café com ninguém. Isso é um absurdo, né? Não pode tomar café com candidato. Você não pode ser democrata. Você não pode ser democrata. Essa semana, eu até comentei com a Mariana,
o radialista, o Gugu Streit, foi retirado do ar, porque ele foi a Gravataí, fez a campanha com um candidato lá, participou de um palanque com um candidato lá, e foi denunciado pelos opositores no Tribunal Regional Eleitoral, que determinou, mandou uma carta, uma intimação à empresa na qual o Gugu Streit é vinculado, a Rádio Farroupilha, né, todo mundo sabe, e tiveram que tirar ele do ar até a eleição. Ele está fora do ar até a eleição. Meu Deus, que prejuízo. Participou de uma campanha política. Quer dizer, olha a nossa legislação. Eu não vou aqui ficar brigando com juízes do TRE, coisa, até porque tem um grande amigo, o Dr. Gerson Fischmann, é um amigão, enfim. O TRE não tem nada a ver com isso, ele tem que fazer cumprir a lei, né? Mas olha que lei é essa que nos impuseram, doutor Eugênio. E que não adianta nada, né? Nada. Ao fim e ao cabo, a cada eleição é um desastre, né? Uhum. Exatamente. A gente consegue piorar o que já está ruim, né? E diante disso, a gente acaba escondendo, muitas vezes, da sociedade, informações que são importantes para que elas tomem as decisões corretas. E depois, a consequência, quem arca sempre no fim é a sociedade. Porque as leis acabam sendo feitas para ela, para que a sociedade cumpra, mas não pensando no fim social, no bem social, né? No que aquilo vai repercutir para a sociedade. Algumas pessoas me perguntam, mas por que sair do executivo e ir para o legislativo? Para que as leis possam ser modificadas. E a gente tem que começar a olhar para a base, né? Uma das questões que eu acho que essa pandemia nos mostra muito é o quanto a nossa base, município, precisa ser modificada para que a gente possa ter uma cidade melhor em vários aspectos, né? Embora muitas vezes a gente pense política não tem a ver com criminalidade, tem tudo a ver com criminalidade. Tanto é que prisão em segunda instância não existe mais, em razão de política também. Não em razão para melhorar a sociedade ou para que o criminoso tenha mais direitos, mais ainda do que ele tem, enquanto o cidadão de bem não tem nenhum direito de se defender. Mas eu posso fazer uma afirmação assim, ó, sem censura, muito, mas muito genérica, Vitorino. Vamos lá, doutor. Sinceridade é sua marca registrada. Olha, eu vou dizer um negócio assim. Vamos fazer uma metáfora com o Esporte Clube Internacional? Vamos lá. O eleitor porto-alegrense, quando ele chegar na urna, ele vai se sentir como aquele camarada que olha para o banco de reservas para mudar um jogo e vê ali Musto, Moisés, Rodinei e Potker. Que é que eu faço? Chora, doutor. Na verdade, eu estou falando de futebol, né? Vamos falar de futebol. Sim, mais ou menos. E a gente teve... Complicado, né? E quanta gente tem o nome diferente, mas a mesma cara. É que a política partidária, doutor Eugênio, no Brasil, ela deixou de ser o que nós chamamos de política e se transformou num negócio. Desde que criaram o tal de fundo partidário, agora o fundo eleitoral, virou um negócio milionário. Tem partidos aí que vão receber mais de R$500 bilhão. Os donos de partidos, caciques de partido, hoje se transformaram em verdadeiros cofres ambulantes. Virou um negócio muito, mas muito milionário. Essa barbaridade que foi criada, que partiu de uma posição do ministro Gilmar Mendes, apoiando e fazendo campanha dentro do STF pelo financiamento público de campanha, transformou a política hoje no Brasil num negócio. Sim, é um negócio e é um negócio milionário. Não tem como a gente dizer o contrário. O cidadão não faz parte desse circuito, o cidadão não é alvo de interesse algum, senão única e exclusivamente o voto. E depois colocam a culpa da falta de verbas no servidor público, na própria ausência de verbas. Se pegar todo o dinheiro que é gasto, eu vou dizer, no Legislativo e no Executivo, não é defendendo o Judiciário e o Ministério Público, mas antes ainda no Legislativo, o que se gasta com diária, com mordomia, com verba de gabinete, meu amigo, olha, é muito mais do que o falecido auxílio moradia, que de fato foi embora há bom tempo. Não estou defendendo, mas é muito mais.
tem de onde tirar dinheiro para pagar o professor, para pagar o policial. Não venham dizer que não tem. Ele está sendo pago muitas vezes em mordomia, em coisa que não tem o menor interesse social. E não se mexe nessa caixa do legislativo, por exemplo. É verdade. Isso é um problema sério. E aí a gente tem leis que acabam tornando a nossa sociedade esta triste realidade que a gente enfrenta, que a gente tenta combater, e sobra para quem está na operacionalidade, muitas vezes, segurar com unhas e dentes alguma sensação ainda de segurança, alguma sensação de bem-estar, alguma sensação de paz, alguma sensação de que estamos ainda vivendo tempos livres. E aí... Que acho que a nossa liberdade cada vez está mais tolhida, né, doutor Eugênio? Eu sou um chato, o Vitorino vai sair, mas eu preciso falar isso com o Vitorino aqui. Ontem eu estava com o Milton Cardoso, meu amigo, meu compadre, gente boa e tal, e o Milton ele vem com aquelas coisas assim, fazer uma nova constituinte. E era o Bibo que estava lá. Quebrou o pau entre eu e o Bibo. Né? Ele se ofendeu. Ele se ofendeu quando eu disse que não pode ter uma constituinte nova, porque os novos constituintes vão ser os mesmos políticos, e tem um monte de corrupto. Evidentemente que eu não estava falando dele, ele se ofendeu gratuitamente. O que eu quis dizer? Que se faz uma nova constituinte agora, com esses políticos que estão quase todos envolvidos em crimes, eles vão acabar com o Ministério Público. Então é melhor ficar com a velha. E outra coisa, poder demitir servidor público. Do jeito que o Brasil está, Vitorino, você imagina que eles, podendo demitir servidor público, vão demitir o promotor, o juiz que joga tênis no Terra-Ville às 2 da tarde? Não. Eles vão demitir o Amorim. É verdade, que combate vai meter a mão neles. Então é complicado. Eu acho que tem que exigir produtividade, tem que ter outros meios. Tem muito cara aí ganhando bem que não trabalha tudo que deveria em vários serviços do setor público. Agora, cuidado com essas propostas aí muito, muito inovadoras, porque tem que ver a que podem se prestar. E a questão também, antes, Gustavo, de tu falares, só para corroborar, a questão dos policiais também fica muito complicada com isso, porque nós, policiais, nós acabamos sendo daí perseguidos por determinadas ações nossas, ou por não corroborar com bandidolatria, querer, né, trabalhar em prol da sociedade. Então, quem vai ser demitido não é o polícia que trabalha, não é o polícia que está ali trabalhando na linha de frente, é o que vai ser demitido. Mesma coisa. Eu tenho comigo uma série de coisas no tocante à gestão pública que nós estamos errando, porque nós estamos dispersando muito o conceito de gestão pública no Brasil. A gestão pública em qualquer lugar do mundo, ela fica focada no tripé: saúde, educação e segurança. Nós, ao longo do tempo no Brasil, dispersamos. Nós chegamos a ter 40. Teve uma época que nós chegamos a ter 46 ministérios. 46 ministérios. Tinha a autarquia de tudo que é jeito, CC, cabide de preto para todo lado. Nisso a gente gasta dinheiro que deveria estar onde? Nós precisamos de mais policiais, mais médicos, mais promotores, mais juízes, mais professores. É gente assim que nós precisamos na máquina pública. Quando se fala em cortar, a gente fala em cortar as assessorias especiais do gabinete extraordinário do diabo carrega da mãe do Badanha. Isso não vai a lugar nenhum. Que tem demais. Nós gastamos, doutor Amorim, nós gastamos R$1 bilhão por ano. Gastamos R$1 bilhão por ano com a tal de TV Brasil, a TV que o Lula criou, para empregar os amigos deles, jornalistas de esquerda, da turminha de comunista. R$1 bilhão por ano. Eu fiz a continha, uma continha rapidinha, R$1 bilhão por ano, mantém 100 hospitais no Brasil com 40 leitos. Ninguém falou isso. Ninguém fala isso. A gente poderia... Falaram que o Bolsonaro falou uma bobagem lá, falou um palavrão, não usou a máscara. Estou preocupado que o Bolsonaro xingou não sei quem. Sabe, virou... As notícias de Brasília hoje, com a imprensa que nós temos aí, virou aquela... Lembra aquelas revistas Sétimo Céu, doutor Eugênio? Não é do tempo da Mariana. Era a revistinha de fofoquinha de artista. A revista Mariana, ano 2000, Mariana. Agora o Vitorino é viajado. Ano 2000 eu fui a Cuiabá.
Primeira vez que eu fui a Cuiabá, uma cidade maravilhosa, assim, um povo muito acolhedor. Não dava para ver o céu, Vitorino, de tanta queimada. Mas eu descobri que é só agora que tem queimada no Centro-Oeste. Ah, isso é verdade. Pois Porque é. Quem conheceu Cuiabá em 1998, 2000, sabe o que eu estou dizendo. A situação é a mesma que era antes e é que é agora. Mas só agora virou notícia. É aquela história, doutor Eugênio, hoje, se nós tivéssemos nos últimos 20 anos policiado o executivo como ele é policiado hoje, a nossa situação seria outra como país. Nossa dívida seria outra, a ética e a moral no Brasil seriam outros. Então, é um conceito que a gente precisa rever de forma urgente, que é, porque o funcionalismo público, a máquina pública, o funcionalismo... Para, não é assim. Não é assim. Nós temos que tirar gordura, o supérfluo, mas segurança, saúde e educação, isso não pode mexer. E aí nós temos um problema, Vitorino, que eu sempre aponto, alguns ficam bravos comigo. Eu não sirvo a ninguém senão a minha consciência. A preocupação que eu tenho com os marxistas, embora um pouco menor, eu também tenho com os liberais. Essa história de acabar com o Estado, de ser tudo privado, etc., de desmantelar, de pagar 5 mil reais para um juiz, isso também não. Isso vai virar, nós temos que ter um equilíbrio. Né? E eu penso, já que você falasse nesse outro ponto aí da fiscalização do governo, que nesse período de 85 para cá, olha quantos anos são 35 anos, a educação brasileira ela foi destruída, desde o primeiro grau até a faculdade. Não tem mais técnicas agrícolas, não tem mais educação moral e cívica. Eu fiquei sabendo ontem que os alunos da URGS leem, em média, 3 livros por ano. Nós despejamos analfabetos funcionais no mercado de trabalho. Com diploma debaixo do braço. Alguns decoram a matéria e se tornam, não vou dizer o cargo, mas e viram funcionários públicos do alto escalão. É verdade. Você, às vezes, vê uma decisão assim, eu determino que seja solto tal réu, e você se pergunta, não pela ideologia, mas pela técnica da decisão, como é que este camarada passou num concurso? Acabaram. Isso não vai recuperar em 2 anos. Não vai. O segundo ranking da OEA, nós estamos em último lugar ao lado do Suriname. E em investimentos em relação ao PIB, nós somos o segundo país das Américas. Em relação ao PIB, nós investimos mais em educação, ou melhor, gastamos mais em educação que os próprios Estados Unidos, só ficamos atrás do Canadá. Só que há dinheiro mau tem. investimento. Sim, e coincidência, se perde do caminho, né? E por uma coincidência dessas, extraordinária, eu ando lendo um pouco sobre muitas coisas, no período do Barack Obama, né, os chamados democratas, que na verdade é a mesma turma, os Estados Unidos também, em nível universitário, caíram extraordinariamente na qualidade frente a outros países do mundo. Esse é um dos grandes reclames de Donald Trump, inclusive. Curiosamente, né? Aliás, é um fenômeno. Eu não sei se tu gosta de ler história, ô Vitorino. Eu gosto muito de ler história. Eu gosto. Essa coisa do negro, vidas negras importam. Você sabe por que a roupa da Ku Klux Klan é branca? Toda branca, com capuz? Por quê, doutor? Vou lhe explicar por quê. Porque o Sul era escravagista. A Ku Klux Klan foi fundada por democratas, não por republicanos, democratas do Sul. E aquela roupa branca com capuz representa a volta dos espíritos dos fazendeiros sulistas que vêm se vingar dos negros que se bandearam para lutar do lado do norte pela liberdade. Sabia disso? Não. Essa é a representatividade daquela roupa branca, ou seja, a vinculação com a esquerda norte-americana. E a esquerda norte-americana, ela está perigosamente associada, a exemplo que acontece no Brasil, com os chamados oportunistas, os chamados globalistas, né, doutor Eugênio?
Gente que não tem país, não tem nacionalidade, não tem dignidade, não tem amor a coisa nenhuma, tem amor ao saldo bancário exclusivamente. Então, o que que nós temos nisso aí? Nós temos o pensamento de esquerda, que tem um componente corrupto muito forte e que encontrou a porta aberta para avançar mundo afora, comprando exatamente esses políticos, os chamados globalistas, que estão desligados de qualquer tipo de ética ou coisa assim. Eles são literalmente comerciantes de influência pessoal. E eles estão aqui, Mariana, veja bem, estão aqui, e mais um detalhe, Vitorino, que é preciso lembrar, eles trocam olhares afeiçoosos, amorosos, com a Irmandade Muçulmana, que é um dos graves perigos do mundo. Não me refiro ao Islã, veja bem. A Irmandade Muçulmana, que nasceu lá no Egito, com o Ktub, lá em Priscas Eras, que depois foi encampada pelo Bin Laden, que era um milionário saudita, e agora acabou no Estado Islâmico. Esse pessoal todo, eles trocam olhares. Por isso que eles são anticristãos, por isso que eles tocam fogo em igreja, por isso que eles não querem crucifixo nas paredes, por isso que eles querem aborto, por isso que eles não querem casamento. Se vocês deixarem, eu não paro mais de falar. Mas é por isso que a gente tem que lembrar que é a destruição dos valores, tanto que botaram agora há pouco de novo, né? Voltaram a colocar fogo na igreja. São os valores católicos, os valores familiares, a doutrinação escolar, é uma série de fatores que, né, Gustavo, o resultado não é somente a criminalidade, é a desordem, né? E aí tu causa desordem para dizer que a solução é o quê? É o Estado controlar tudo novamente. Mas o Estado comunista socialista... Quer um exemplo disso? Olha o que está acontecendo na França. A França, tal qual nós conhecemos no passado, não existe mais. E nunca mais existirá. A França, ela se autoflagelou de tal forma que se tornou uma sociedade tão deformada que mesmo os franceses que tentaram dar início a uma campanha do tipo a França para os franceses, ou a França como nós amamos, foram taxados de fascistas, disso e daquilo. Ou seja, a França hoje literalmente está dominada. O coração da Europa, o coração cultural da Europa, hoje fugiu ao controle da família, da lei, do conceito de sociedade, da estrutura tal qual nós conhecemos, de respeito, dogmas religiosos, enfim. A França hoje... A França é um califado. Virou um califado. É um califado encravado no coração da Europa. E a lei, na tradução, se chama Sharia. Na verdade, Gustavo, eu acho que após todo esse momento conturbado que nós estamos vivendo, né, de tentativa extrema de um controle social, de uma nova ordem mundial, acho que nenhum local vai voltar a ser exatamente como era antes. Eu tenho pavor daquela expressão, o novo normal. Não gosto, acho que isso é uma forma de quererem nos controlar, de ditar regras de não convívio, de desordem, de colocar aquelas máscaras para nos amordaçar, não nos deixar falar, mas eu acho que também voltar, né, ao status quo, aquilo que a gente fala, o anterior, também acho muito difícil. Como era, nunca mais será. Exatamente. Até porque os líderes mundiais, eles se foram também, né? Nós tivemos Winston Churchill aí há menos de um século. Hoje a nossa esperança é Donald Trump. Né? Agora, 3 de novembro, vamos saber, né? Que está muito longe do Winston Churchill, mas é o que temos. E acho que a gente também trabalha aqui no Brasil com uma melhora. Acho que desde 2018 a gente está melhorando o cenário. Inclusive, algumas pessoas perguntam, mas a criminalidade não mudou, a gente não teve uma melhora absurda com as eleições de 2018. A gente teve alguns passos, né? Mas não é somente o executivo, voltamos a falar, acabamos sempre na mesma situação, né? Não é somente o executivo e não adianta somente olharmos lá para a União Federal se a gente não perceber que há um estado, há um município, há uma legislação, há juízes, há promotores, há policiais. Mariana, toda uma máquina. Eu conversava isso com, se não me engano, com o falecido Jair Foscarini. Eu tinha um bom relacionamento com ele lá em Novo Hamburgo. E outro dia eu até conversei com o atual prefeito, né, do que se pode fazer dentro do município pela segurança pública. E
e parece que os nossos governantes não têm essa noção. A segurança pública é um todo, e nós podemos tomar medidas dentro do município eu tenho que ter cuidado ao falar, né? Para integrar esse sistema todo de segurança. Há medidas municipais que podem contribuir. Acho que há muitas medidas municipais, além de medidas que a gente pode tomar, né? Quer ver uma? Quer ver uma? A urbanização organizada, a viela, a urbanização desregrada, ela é um território, é a selva, é o Vietnã dos traficantes. É verdade. Está aí uma medida. Exatamente, e a gente sabe o quanto que a urbanização ou a desurbanização, por exemplo, da nossa cidade está complicadíssima, né? E isso acaba sempre sendo benéfico para o criminoso, para a criminalidade, e expõe as pessoas que muitas vezes têm que conviver com isso aos crimes e à situação de insegurança. Mas existem muitas medidas que poderiam ser tomadas, mas eu acho que o principal, além das medidas de fato, eu volto a dizer, eu acho que é uma consciência que nós todos precisamos tomar da mudança, da necessidade de não aceitar mais algumas ideias que nos foram colocadas ao longo desses 30 anos, de bandidolatria, de demonizar, né, os policiais, de aceitar que tudo que determinadas pessoas falam como verdade só porque ocupam determinados cargos, né? Nós temos que sempre ter respeito pelos nossos juízes, enfim, magistrados, pelos nossos integrantes do Legislativo, mas nós também não podemos aceitar aquelas atitudes como verdade absoluta. Se o serviço é público, ele é para o público. E está há muito tempo, né, Gustavo, que não é para o público, não é para a sociedade. Eu acho que a gente precisa resgatar esses valores novamente, para que a gente, de fato, tenha a diminuição da criminalidade que a gente tanto fala aqui, né, que é importante para todo mundo. É verdade, é verdade. Nós temos uma série de coisas aí que nós precisamos, acima de tudo, mudar de dentro para fora. Que é muito fácil a gente exigir que os outros mudem, que o mundo mude. Mas nós precisamos mudar também. E o primeiro passo para mudar é ter uma nova postura. Ter uma nova postura. E na hora da nova postura, começa exatamente por saber escolher o seu candidato na eleição. Por isso que o doutor Eugênio disse, não adianta você votar às cegas porque alguém recomendou, que fulano disse, que Beltrano... Não. Vote num candidato, numa candidata que você conhece, que você aposta, que você tem identificação. E é exatamente por aí que você vai começar a construir a mudança em torno de você. O mundo muda, mas você tem que mudar com ele. A minha avó sempre diz, né? Quando eu mudo, o meu mundo muda, né? Eu sonho com o dia em que nós vamos devolver o troco a mais para o caixa, que nós não vamos furar a fila, entendeu? Quando nós batermos no estacionamento num carro que não está o motorista, a gente vai deixar ali um contato para que ele possa ser indenizado. Coisas que em alguns países, especialmente do norte da Europa, não vamos dizer também que eles são perfeitos, mas que eventualmente acontecem. O brasileiro foi criado, eu leio muito antropologia, Vitorino, também. Então, olha quem está na minha mão aqui, essa obra maravilhosa. Aqui, ó. Gilberto Freire, Casagrande Senzala. Você vê a antropologia brasileira como um todo e vê que é difícil, tem muita coisa enraizada já de muito tempo, pela monocultura, pelas grandes propriedades, pelo poder imesurado que tinham os proprietários de terra sobre escravos e vassalos de toda a ordem. Quer dizer, a família real, quando chegou, o fim da escravidão e o negro lançado na pobreza, na ignorância, tem muita coisa para a gente consertar e que vem sendo feita errada há 500 anos. Mas eu penso que passa por aí. Os políticos saem do meio de nós, do povo. Então, muita gente que reclama dos políticos toma posturas no dia a dia iguais ou até piores. Então, essa reformulação moral me parece que começa conosco mesmo e nos exemplos que nós damos aos filhos. Eu me criei vendo meu pai me dar vários exemplos de honestidade, de solidariedade, sem falar uma palavra, Vitorino, fazendo as coisas. E eu sou um pecador, eu erro várias vezes, não quero dizer que sou santo,
Mas a importância disso, de você dar bons exemplos para os seus filhos. Exatamente. Gustavo e querido promotor Eugênio, eu quero agradecer demais de coração por ter tido essa live maravilhosa com vocês. É sempre um prazer enorme dividir a fala, a conversa com dois grandes profissionais, dois grandes homens, duas pessoas que eu me orgulho, né, de ter conhecido ao longo da minha vida. O doutor Eugênio eu conheci na época que eu ainda estava na faculdade, que eu estagiava, e sempre tive muito orgulho da forma que ele exerce até hoje a promotoria de justiça. E agora, como policial, sei que faço coro a muitos dos meus colegas que estão ali mandando inúmeras mensagens de agradecimento ao doutor Eugênio Amorim pelo trabalho que ele exerce, porque para nós, policiais, é muito importante alguém que, junto conosco, queira, de fato, defender a sociedade. E, Gustavo, tem muitas pessoas mandando mensagens, eu não consegui ler todas, de felicidade por tu estar bem, te agradecendo por, né, brilhantemente exercer o jornalismo. Como o doutor Eugênio falou, algumas pessoas que, né, trabalham no jornalismo estão nos devendo, mas tu, graças a Deus, nos informa, nos representa de uma maneira brilhante, além de ser meu amigo querido. Muito obrigada por todos os dias nos informar, nos trazer carinho e nos trazer muita informação com a tua presença. Foi muito difícil eu ficar esses 15 dias sem ti. Que bom que tu tá bem. E eu quero mandar um beijo especial também para o doutor Silvio Munhoz, que é meu querido amigo, também procurador de justiça, que está nos assistindo. A Guita, a Paola, o Pedro Viegas, que está dizendo para nomear a SUSEP. Sim, queremos a nomeação dos policiais penais, nós precisamos oxigenar o nosso sistema prisional para diminuir a criminalidade. Para todo mundo que está nos assistindo, eu não vou conseguir ler, porque eu vou abrir para o pessoal fazer as considerações finais. Mas muito obrigada por estarem aqui conosco. Cada um de vocês fez essa live especial. Começo com o doutor Eugênio para as considerações finais, depois Gustavo. Eu tenho muito orgulho de tentar fazer a minha parte. Por exemplo, quando tu falou dos agentes da SUSEP, eles são testemunhas. E algumas vezes, inclusive, eu intercedo quando algum juiz tenta tratar o servidor da SUSEP no sentido de diminuí-lo. E, pasmem, isso acontece. Muito. Comigo não faz. Comigo não faz. Porque uma das piores coisas que tem é você ser arbitrário com alguém que não está à sua altura hierarquicamente para lhe responder. Minha homenagem a todos os policiais em geral, militares, civis da SUSEP, nós precisamos de vocês. Essa história que tem corrupção aqui e ali tem em todos os lugares, e o policial é o nosso herói hoje, seja ele quem for. Então, muito obrigado. Ao Vitorino dizer o seguinte: Vitorino, também és uma referência para mim, alguém que eu aprecio e admiro por demais, até porque, de onde eu venho, há muitos outros de muita qualidade. E desculpe a crítica, mas no jornalismo hoje, nós estamos contando nos dedos. Eu só quero uma coisa, já que a minha mãe é fã lá do programa. Eu quero, agora quando passar a pandemia, eu quero ser convidado para participar lá, um dia só, para conhecer aquele pessoal de perto. Boa noite a todos, muito obrigado. Vai ser uma honra, doutor Eugênio, está feito o convite desde já, vai ser uma honra para a gente receber o senhor. Mariana, muito obrigado pela oportunidade, repito, foi uma oportunidade de ouro para mim, não apenas em participar com você, revê-la, mas, como eu disse, participar ao lado de alguém que eu tenho essa admiração, que é um dos ídolos que eu tenho na máquina pública, na promotoria do Estado do Rio Grande do Sul. O doutor Eugênio Amorim tem uma história e a história dele conta por ele. A história dele é o cartão de visita dele. Então, aquele que defende a cidadania, defende a lei e a ordem, isso precisa ser aplaudido todos os dias. E pudera eu poder aplaudir o doutor Eugênio Amorim todos os dias. Mariana, obrigado, querida. Obrigado pela gentileza. E é legal saber que a gente tem a penetração, né? Porque tem um rapaz aqui lá de Alvorada que ficou me xingando aqui no chat, um tal de Marlon Dessotti. Só avisar ele que tá tudo printadinho aqui, viu, seu Marlon? Logo, logo o senhor vai ter notícias minhas, a gente vai conversar. Como é que é o nome? Marlon Dessotti. Ah! Rapaz, aqui, chamando de racionário. O Marlon... Como é que é? O Marlon Dessotti? Marlon Dessotti. Ah! É um menino. Estive olhando a página dele no Facebook aqui, não tem indicação de trabalho, tem indicação de nada. Fala que é isso que eu ia falar. Eu gosto de fazer assim. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Eu também nunca ouvi falar, mas ele vai ouvir falar de mim logo, logo, muito em breve.
A todos um grande abraço, obrigado pelo carinho. Doutor Eugênio, muito obrigado mais uma vez, uma alegria estar com o senhor. Espero que o Papai do Céu me proporcione mais oportunidades como essa. Obrigada, Gustavo, querido. Gustavo, tua voz fala por nós. Nós te adoramos. Obrigada por tudo que tu faz pela gente. Deixa pra lá. Quem não sabe dá valor para aquilo que tu faz por nós. E tu tá sempre certo, não te preocupa, tamo junto. E obrigada, doutor Eugênio, por tudo que tu faz diariamente por todos nós policiais, pela sociedade. Foi uma honra, pessoal.